assunto do dia, com Márcio Alvarenga. Este é o primeiro quadro Assunto do Dia do ano 38 do programa Trocando em Miúdos. O nosso primeiro entrevistado é o professor Carlos Henrique de Carvalho, nomeado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 20 de dezembro, iniciando o seu mandato à frente da reitoria da UFO desde o dia 7 de janeiro. Ele que é graduado em História pela UFO, lá em 1993, em mestrado em Educação, também na UFO, em 1999, e doutorado em História Econômica pela USP em 2003. E é professor titular junto à Faculdade de Educação da UFO. Professor Carlos Henrique, prazer em tê-lo aqui no Trocando em Miúdos. Bom dia e parabéns aí pela condução à reitoria. Bom dia, Márcio. É uma satisfação de abrir a série dos programas de 2025, né? E parabenizar a você e toda a comunidade pelo início do ano 2025, agora no dia 3 de fevereiro. Bem, professor, nos conte um pouquinho sobre a sua trajetória de vida, para que os ouvintes do Trocando em Miúdos possam conhecer quem é o novo reitor da UFO. Assim, trocando em miúdos, né, Márcio? Porque se eu for falar da minha história de vida aqui, nós vamos precisar de fazer uma série, né? Para quem não me conhece, eu sou egresso do curso de História, o Márcio falou rapidamente aí no início, né? Mas quando eu entrei no curso de História era um momento muito difícil, né? Nos anos 80, meados dos anos 80 aí, e não tinha acessibilidade. E eu residia no Roosevelt, filho de feirante, né? Então, era muito difícil, era uma dificuldade muito grande naquele momento, né? Você ter, por exemplo, transporte acessível, ter as condições de acessibilidade que nós temos hoje. Então, eu tive que enfrentar isso com muita resiliência, né? Porque você sabe, o nosso Instituto de História é no Bloco H, só que na época não tinha o elevador que tem lá hoje. Eu me lembro que era o final da gestão do professor Ataúfo. O professor Ataúfo, a gente fez um pleito, né, de ingenuamente pedir para construir uma rampa ali no Bloco H. E o professor Ataúfo disse, a rampa ali é inviável, porque ela vai ocupar todo o terreno entre o Bloco H e o I, porque seria tantas idas e vindas, né, dada a arquitetura que o prédio, né, tem, né? Então foi muito difícil. Então eu consegui superar isso, né? Eu tive um apoio muito grande do professor Venceslau Gonçalves Neto, né? Grande amigo. Um grande amigo seu, que você conhece, e o Venceslau sempre me incentivou, né? Sempre me incentivou. E do Dr. Kerr, que eu fazia iniciação científica, e o Dr. Kerr falava, não sei se no sentido de me motivar, dizendo que eu poderia ainda prestar um grande serviço para a universidade, né? Então, começou aí, depois eu fui para pós-graduação, para a USP, e aí eu fiz projetos de pesquisa. Hoje eu sou pesquisador 1 do CNPq, né? E cheguei até aqui com muito trabalho e com muita dedicação à Universidade Federal de Uberlândia. Eu continuo com a minha mesma prática. Hoje eu cheguei aqui às 6h30, Márcio, no gabinete. Por quê? Eu sempre cheguei 6h30 na UFO. Tinha um servidor ali na Faculdade de Educação, eu não sei se você vai se recordar dele, Carlos Bisinotto. Sim, né? Claro. Né? O Carlos Bisinotto, ele chegava, foi a única pessoa que chegava antes de mim na faculdade, né? Porque ele chegava às 5 da manhã, ele abria a faculdade. A gente brincava que ele era o MacGyver da faculdade, porque ele passava nas fechaduras, nas tomadas, né, fazendo os reparos necessários. E eu, às vezes, ficava tomando café que ele fazia, né, às 6h30, 6h45, quando eu atrasava um pouquinho. Então, foi e continuará sendo, eu espero não mudar nada da minha vida aqui dentro da Universidade Federal, com meus hábitos, às vezes, um pouco exóticos, de chegar muito cedo, né?
E eu fiz depois o exterior, né? Então, eu tenho muitos contatos, né? Portugal, Espanha, França, Estados Unidos, né? Como a carreira de pesquisador e com todas as redes de pesquisa que eu participei. Então, foi uma trajetória que eu acho que deu certo em certa parte. Professor Carlos Henrique, durante a campanha, na nossa entrevista, né, eu lhe perguntei a respeito do relacionamento da UF com a prefeitura. Eu pergunto se o senhor já visitou o prefeito, se foi visitado pelo Paulo Sérgio, e como será esse relacionamento que, no passado, já foi muito tumultuado, né? Principalmente quando se fala de hospital de clínicas, professor. Coincidentemente, Márcio, eu e o prefeito Paulo Sérgio, nós já tivemos 4 encontros, né? Logo após a eleição, né, e após a eleição no Consum, eu agendei uma reunião com o prefeito, eleito à época, e eu ainda reitor eleito, mas ainda não nomeado, com o Paulo, dizendo exatamente isso. Eu acho que tanto a Prefeitura Municipal quanto a Universidade Federal de Uberlândia, nós temos que trabalhar de mãos dadas no sentido de beneficiar a sociedade, né? A UF tem muito a dar à cidade de Uberlândia e também aos outros municípios, a Tuiutaba, em Patos de Minas e em Monte Carmelo, tá? Então, eu já tive esses encontros com o prefeito Paulo. Ontem mesmo eu participei de uma reunião de trabalho já relacionada ao hospital. Nós encaminhamos muitos projetos sobre saúde em Uberlândia, envolvendo a Faculdade de Medicina, envolvendo o Hospital de Clínicas da Universidade. Então, eu penso, se continuar como nós iniciamos, essas dificuldades serão superadas e nós teremos uma outra possibilidade de relacionamento entre Universidade Federal de Uberlândia e Prefeitura Municipal. Então, a propósito, inclusive, da sua colocação a respeito desse aspecto, inclusive envolvendo a própria Faculdade de Medicina, né, professor Carlos Henrique, e a sua própria carta proposta, ela estabelecia exatamente uma interação mais sinérgica, permanente e profícua entre o hospital, a IBSER, as unidades acadêmicas e também a administração superior da UF. Agora, veja, em 2016, professor Carlos Henrique, nós tivemos aí uma crise de relacionamento entre o Hospital de Clínicas e o curso de Medicina. E, curiosamente, a solução desse impasse aconteceu justamente no quadro contraponto. Eu trouxe para o contraponto o diretor do Hospital de Clínicas e o diretor da Faculdade de Medicina, porque, na época, existia uma rubrica que o curso de Medicina recebia do MEC, e essa rubrica ela teria que ser repassada para o Hospital de Clínicas, e isso houve um desencontro de informações, gerou um impasse e que acabou pacificado aqui no contraponto. Então, quer dizer, se estabelece, após essa reunião que o senhor se referiu, uma perspectiva de uma relação mais harmoniosa, né? Sim, e você não pode esquecer que a minha vice é diretora da Faculdade de Medicina, tá? Então, internamente, nós já fizemos todos os encaminhamentos para que haja os devidos ajustes. O desalinhamento, vamos chamar assim, as dificuldades que aconteceram, né, ao longo dos últimos anos, eu creio que foram muito mais no sentido de desinformação, né, e, às vezes, falta de diálogo, né, não da parte do prefeito anterior e muito menos da parte do professor Valdo. Mas você sabe que, em alguns momentos, né, você é o último a saber de como que as coisas acontecem. Então, eu imagino que agora, né, com os alinhamentos, com aquilo que nós acordamos, eu e o prefeito Paulo Sérgio, né, nós teremos um outro cenário, né, dificuldades terão, você sabe, saúde é muito caro, em qualquer lugar do mundo, então nós teremos que fazer alguns ajustes, e toda dificuldade, eu e o prefeito Paulo conversar, olho a olho, e tentar resolver antes que a coisa, né, tome a proporção que depois você não consegue reverter mais.
Professor Carlos Henrique, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Educação, Camilo Santana, eles lançaram no dia 14 de janeiro o programa Mais Professores para o Brasil. E essa iniciativa, ela reúne aí ações integradas visando promover a valorização, a qualificação dos professores da educação básica. E aí eu pergunto, né, com relação à nossa ESEBA, né, o que esse programa ele pode representar quanto ao incentivo aos docentes, professor? É mais dinheiro para a formação, para a capacitação dos nossos professores. Então, eu acredito, da mesma maneira que o anúncio do governo federal, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo ministro Camilo Santana, e é um programa que envolve todo o governo federal, né, ele vai impactar, sim, não apenas na capacitação dos nossos docentes da ESEBA, mas, sobretudo, no apoio aos nossos alunos, né? Porque os nossos alunos serão os grandes beneficiados. Eu acredito que a universidade aí, ela será chamada em breve, o programa foi lançado agora, recentemente, né, de como que ela vai apresentar um projeto, né, que envolva a educação básica, no caso, né, você está se referindo à nossa escola ESEBA. Uhum. Bom, por falar em alunos da ESEBA, né, professor, nós tivemos aí o projeto de lei 15.100 deste ano, que regulamenta aí a utilização de aparelhos eletrônicos portáteis, incluindo os celulares, pelos estudantes nos estabelecimentos de ensino privado, da educação básica, e também foi sancionado pelo presidente Lula no dia 13 de janeiro. E essa medida, ela visa exatamente salvaguardar a saúde mental, física, psíquica de crianças e adolescentes. Pensando, então, na ESEBA, como serão estruturadas as ações para a implementação de medidas visando a adaptação dessas normas? A ESEBA ela já está discutindo isso, né? Eu ainda não fui chamado para uma reunião por questões de agenda, mas a própria sanção da lei, né, a própria lei, ela indica o seguinte, olha, está proibido, mas as unidades escolares, juntamente com os seus responsáveis, no caso, a Universidade Federal de Uberlândia, tem que estabelecer os critérios de como vai ser a utilização e de como vai ser a contenção do uso disso. A ESEBA vai fazer a discussão interna, depois nós seremos convidados para participar desse processo, né, e depois tem o conselho da ESEBA, né. No conselho da ESEBA, que é o conselho que vai envolver docentes, pais, né, os próprios discentes, eles vão, né, definir democraticamente, seguindo a lei, seguindo aquilo que orienta, que realmente se tornou uma pandemia eletrônica, né, o uso de celulares nas nossas escolas, mas eu creio que nós vamos, assim, toda medida que ela vamos dizer assim, você tem uma cultura, né? Nós temos uma cultura da utilização do celular. Amanhã nós vamos chegar para o aluno e dizer, olha, você não vai poder ter o celular vai ser retido. Vai gerar, né, alguns conflitos, imagino eu. Isso em todo o sistema, tá? Na ESEBA não deve ser diferente. Se a gente conseguir caminhar, ter uma decisão de conselho, ter uma decisão, né, apoiada nos pais, num diálogo diretamente com as famílias, nós vamos sim, sabe, utilizar um artefato tecnológico, que é o celular, da melhor maneira possível, dentro daquilo que a lei, né, franquia as unidades escolares. Uhum. Professor Carlos Henrique, no dia 13 de janeiro, a Antifes, ela publicou, inclusive, uma nota pública sobre a DPF 854, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. É um nome meio complicado, né? Mas isso alerta exatamente para a providência quanto à publicação de normas e também orientações quanto à prestação de contas adequadas, quanto às emendas parlamentares federais, objeto de intensa polêmica, né? O que poderia ser feito quanto à maior transparência na execução desses recursos, dessas emendas parlamentares federais pelas fundações de apoio, professor? É deixar igual as nossas fundações colocam, Márcio. Eu sei que tem problema, agora a gente não pode, e eu até comentei isso junto a alguns colegas da Andifes, inclusive com a Márcia, né, que tem fundações que estão fazendo exatamente aquilo que
está orientado ali aquilo que a Andifes colocou e aquilo que o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino, está cobrando. É o seguinte, olha, vocês... É uma fonte de recurso importante hoje para as universidades federais, né? Porque você consegue suprir as necessidades da saúde, você consegue suprir necessidades da cultura, você consegue suprir as necessidades da pesquisa com emendas parlamentares, destinadas especificamente com isso. O que não pode é ela ficar, né, presa a determinados grupos e não ser transparentes. As nossas fundações, eu vou citar duas fundações aqui que já fazem isso, a FAO, né, e a FAEP. Se você recebe uma emenda, você tem acesso a toda a destinação que está sendo dada. Tá? Então, a transparência é fundamental. Eu sou totalmente favorável às orientações do ministro Flávio Dino, no sentido de você destinar com clareza, né, e a universidade depois apresentar o resultado, porque também não é só transparência. Olha, o dinheiro foi destinado, eu vi para onde ele foi, agora qual foi o resultado disso? Né? Eu acho que isso também faz parte da transparência que nós temos que colocar. Eu acho que a Universidade Federal de Uberlândia vem fazendo isso. Em relação às nossas fundações, isso não é uma coisa que me preocupa, não. Professor Carlos Henrique, 3 universidades federais vinculadas ao MEC, né, aderiram à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e aderiram a essa iniciativa que foi lançada por ocasião daquele encontro do G20 no Brasil, né? Uhum. E as pioneiras nessa adesão são justamente, o senhor falou da professora Márcia, né, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Goiás e também a Universidade Federal de Santa Catarina. E aí eu pergunto, professor, considerando a importância da participação das universidades públicas, a UFO também pretende aderir a essa Aliança Global de Combate à Fome? Com certeza, nós vamos discutir na nossa equipe, nós vamos levar isso às instâncias, né? Porque isso tem um custo, né? Você sabe que tem implicações no nosso orçamento. Inclusive, as 3 universidades que você cita, a primeira participou ativamente do primeiro Fórum Social, né, lá em Porto Alegre. Acho que, se não me falha a memória, no primeiro mandato do governo Lula, do presidente Lula. Tá? Então, a URGS já tem ali, ela teve uma interface muito grande com esse movimento. Né? E as outras 2 também vieram a posteriori. É claro que a UFO, Márcio, sempre estará ao lado da sociedade, né? E isso é fundamental. Essa participação da Universidade Federal de Uberlândia como uma das principais protagonistas numa macro-região não pode, em maneira nenhuma, né, se furtar à participação de algo tão relevante e de tanta necessidade que é o combate à fome. Nós estamos alinhados, sim, com a política do governo federal, né, que virou vamos dizer assim, algo mundial, né? Isso não é agora, isso não está circunscrito apenas no âmbito do Brasil. Na reunião recentemente do G20, que foi realizado no Rio de Janeiro, esse foi um dos avanços que o governo brasileiro conseguiu colocar, né? O combate à fome pelo G20. Então, a Universidade Federal de Uberlândia estará apoiando, sim, essa política. O senhor falou de orçamento, professor, e o novo arcabouço fiscal do governo, né, ele incorporou maior flexibilidade ao regramento fiscal comparativamente com o teto de gastos, né? Em especial as questões referentes aos limites do crescimento de despesa. Agora, mesmo assim, desde o ano passado, estão sendo feitos contingenciamento orçamentário, né? Trocando em miúdos, o corte orçamentário, né? Agora, o Observatório do Conhecimento, que é uma rede formada por associações e também sindicatos de docentes das universidades de diferentes estados brasileiros e também parceiros da área da educação, mostrou um estudo dando conta de que no orçamento de 2024 das instituições de ensino superior equivaleria a 46,36%
dos recursos que foram transferidos no início da série, lá em 2014. E parece permanecer muito distante das prioridades do MEC. E aí eu pergunto, como é que a UFO encerrou o exercício 2024, professor? Ué, Márcio, encerrou exatamente nessa mesma realidade que você acabou de, né, relatar aqui, né? Nós estamos precisando de recurso, né? Nós estamos precisando de recurso para custeio, nós estamos precisando de recurso para capital e, sobretudo, estamos precisando de recurso para investimento, né? Se você pegar o histórico da Universidade Federal de Uberlândia, aí a gente vai voltar até uma questão que você colocou anteriormente, como que nós conseguimos concluir o hospital, o nosso HC. Emenda parlamentar. Tá? Como que nós estamos conseguindo concluir lá o primeiro bloco em Patos de Minas? Né? Apoio do governo do Estado, né? E algumas emendas parlamentares. Quer dizer, o orçamento, assim, em termos de você ter recursos para investimento, não tem, né, havido. Não tem ocorrido repasse. Eu acho que a Andifes aí, e o Ministério da Educação, nós temos que sentar, dialogar e mostrar cada realidade, porque cada uma das 69 universidades federais, ela tem, vamos dizer assim, especificidades de demandas orçamentárias. Nós temos que sentar, e mais, nós temos que ter dados, né? Eu costumo dizer para o pessoal que sem números, né, efetivos daquilo que nós precisamos em termos do projeto do Ministério da Educação, nós apenas vamos pedir recomposições orçamentárias. Eu quero a recomposição, sim, ela é extremamente importante, mas, ao mesmo tempo, eu não posso ficar só na recomposição, né? Que a recomposição ela só vai me garantir a manutenção daquilo que já existe. Nós não vamos crescer? Agora, crescer para onde? Como crescer? Um dos problemas que eu vejo, e aí é um problema de Brasil, é as universidades não se planejarem para 10 anos, para 20 anos. É claro que pode ter ajustes. Agora, com corte orçamentário, se você pega numa linha histórica, e se você faz um recorte, 2010, e vem de 2010 até 2025, nós estamos fazendo um recorte de 15 anos, né? As universidades só perderam. Tá? Você vai ter alguns picos que ficam ali entre 2010, 2011, 2012. Quando chega 2013, há uma descendência. E essa descendência ela é contínua. Sabe? Se não fosse recursos captados extra-orçamento, nós não estaríamos, né, com o hospital concluído, nós não estaríamos concluindo o primeiro bloco lá em Patos de Minas, nós não estaríamos, né, com algumas coisas que nós estamos caminhando aqui em Uberlândia, por exemplo, como o Parque Tecnológico, que vai ser concluído esse ano, sabe? Tudo recurso extra-orçamentário, tá? Agora, o mínimo orçamentário você tem que garantir. Agora, e depois disso? É ter um projeto de universidade para o país. E um projeto moderno de universidade para o país, que é uma ampla discussão junto à comunidade nossa e junto ao governo federal. O que nós queremos, né, das nossas universidades? Elas são, né, uma garantia de soberania científica e tecnológica. Porque são nas universidades federais que nós desenvolvemos pesquisa. São nas nossas universidades que nós promovemos inovação. Então, eu acho que a sensibilidade do Ministério da Educação, juntamente com o governo federal como um todo, né, ela tem que ter esse caráter. Né? As nossas universidades, elas formam recursos humanos de alta qualidade, mas elas fazem algo a mais do que formar recursos humanos. Né? Então, eu acho que o diálogo com o governo federal deve caminhar nessa direção, né, de uma participação mais efetiva dessas instituições junto à sociedade e com um projeto de soberania do país no seu desenvolvimento científico, tecnológico e de formação da sociedade brasileira.
Para a gente encerrar, professor, tanto a nível político, aí, envolvendo prefeitos, governadores, até presidente da República, né, nós temos o chamado período da lua de mel, que dura exatamente no início do mandato, dependendo, pode chegar até 120 dias, né? Então, eu perguntaria, após o período da lua de mel, para onde estarão concentrados os esforços para os desafios em 2025, professor? Recurso. Captar recurso. Né? E eu espero, e eu vou fazer um esforço danado, porque essa lua de mel nunca termine, viu, Márcio? A lua de mel ela tem que ser permanente. Eu sou casado há 30 anos, eu continuo numa lua de mel constante com a minha esposa. Eu quero continuar em lua de mel constante com todos esses entes que você citou aí, seja com a prefeitura, seja com o governo do estado, seja com o governo federal, sabe? Num diálogo sério, franco, aberto e da melhor maneira possível. E transparente, que eu acho que o que dá o caráter da lua de mel é você ter transparência, não ter desconfiança, né, das instituições envolvidas. No caso, a Universidade Federal de Uberlândia, nós vamos primar pela transparência, seja com a Prefeitura Municipal, seja com o governo do Estado, seja com o governo federal. Momentos de tensão são normais em qualquer relacionamento, né? Mas passou essa tensão, nós temos que continuar trabalhando, porque essa sinergia, né, entre todos os atores envolvidos que garante a qualidade da formação que nós damos à sociedade brasileira. Professor Carlos Henrique de Carvalho, reitor da Universidade Federal de Uberlândia, muito obrigado aí pela sua participação, abrindo a série de entrevistas do assunto do dia, do Trocando em Miúdos, e êxito na sua trajetória, professor. Obrigado, Márcio, e gabinete da reitoria da Universidade Federal de Uberlândia, durante esse período que eu estarei ocupando, estará sempre aberto à comunidade e a você, sempre que você necessitar de algum esclarecimento, ou a minha participação, ou da minha equipe nas suas atividades aí. Bom dia, professor. Bom dia, Márcio. Assunto do dia, com Márcio Alvarenga.